Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mude um Hábito. Eu, Rafaela, apresentando mais uma vez, junto com a Leandra. Hoje, para a gente falar de um tópico muito importante, a gente vai trazer o tema saúde cardiovascular aqui nesse podcast. E para isso, a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Fernanda, mas vou passar a bola para a Leandra. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória na medicina e por que você se interessou pela cardiologia. Olá, eu sou a doutora Fernanda, então, eu sou formada aqui na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, sou da 31ª turma, eu fiz residência em clínica médica e cardiologia aqui na FAMEMA, fiz uma especialização em ecocardiografia na Escola Paulista, na Unifesp, em São Paulo, né, e eu tô em Marília voltei para Marília desde 2009. E, bom, a cardiologia para mim é fascinante. Eu, na verdade, comecei a me interessar pela cardiologia no meu 3º ano de faculdade. Foi quando eu comecei a aprender sobre a fisiologia, a fisiopatologia do sistema cardiovascular, do coração propriamente dito, e eu me apaixonei. E eu amo trabalhar com o coração, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é isso. E você mora em Marília? É marilhense? Eu moro em Marília, sou nascida, na verdade, em São Paulo. Mas vim para Marília muito pequena, eu vim com 10 anos de idade, então eu me considero marilhense. Fiz a faculdade aqui, fiz boa parte da minha formação aqui, voltei para São Paulo para me especializar e tô de volta, já tem um bom tempo, então eu me considero marilhense, na verdade. Com certeza é. Partindo para os nossos assuntos já, muitas vezes a gente acompanha que as pessoas às vezes associam demais doenças do coração com homens. E eu já queria que você começasse explicando pra gente os riscos de doenças cardiovasculares entre mulheres e homens. Na verdade, o que acontece? Como as mulheres, nós mulheres, né? Os hormônios, né? No nosso período fértil, os hormônios, eles acabam protegendo o nosso sistema cardiovascular. Que ótimo. Então, a gente, nesse período, a gente realmente tem uma incidência de doença cardiovascular menor que nos homens. E por isso que fica essa sensação de que os homens, né, têm mais doenças do coração. Porém, após a menopausa, né, que é quando você tem uma diminuição desses hormônios, principalmente do estrogênio, o nosso risco começa a ficar muito parecido com o risco dos homens, né? E aí aumenta o nosso risco de doença cardiovascular, né? Então, a gente tem, assim, um delay, né? Uma diferença de mais ou menos 10 anos entre as doenças aparecerem nos homens e nas mulheres, tá? Certo. Na menopausa também, quando a gente entra na menopausa, além da diminuição do estrogênio, a gente ainda tem uma alteração no nosso perfil lipídico. Então, começa a acontecer um aumento do colesterol, né? Principalmente do colesterol ruim, né? Uma queda do colesterol bom. Você começa a ter uma diferença, uma deposição diferente da nossa gordura, começa a aumentar um pouquinho gordura visceral, gordura abdominal. Isso tudo aumenta o risco cardiovascular, né? Então, essa impressão de que os homens têm mais doenças que as mulheres é uma realidade mais ou menos, né? Até uma certa idade. Aí nós mulheres depois acabamos... Igualamos. Isso, tendo um risco muito parecido com o dos homens. Perfeito. E quais são os fatores de riscos mais comuns de doenças cardiovasculares nas mulheres? Assim, existem fatores de risco cardiovasculares que são comuns em homens e mulheres, tá? Os principais são a hipertensão, o diabetes, o cigarro, o tabagismo, tá? O sedentarismo, a obesidade, né? História familiar positiva para doença cardiovascular, isso é um fator de risco relativamente importante, tá? Porém, nas mulheres, tem algumas doenças que acabam sendo um pouquinho mais, talvez, mais graves, que aumentam o risco da doença cardiovascular, que é o cigarro. Então, o cigarro na mulher acaba sendo um pouco mais prejudicial. A hipertensão, o diabetes, tá? Além de algumas doenças que são específicas da mulher. Então, por exemplo, tem doenças autoimunes, como artrite reumatoide, o lúpus, que são mais comuns em mulheres e que aumentam o risco cardiovascular.
A gente tem doenças específicas da gravidez, por exemplo, um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, né, que é um aumento da pressão na gestação, que aumentam o risco cardiovascular, tá? Uma menopausa precoce aumenta risco cardiovascular. O uso de anticoncepcional oral junto com o cigarro e com mais algum outro fator de risco, também pode aumentar um pouco mais o risco da mulher. E tem um detalhe ainda, além disso, além de todos esses fatores que eu falei, a síndrome do ovário policístico também pode aumentar um pouco o risco cardiovascular pelo aumento da resistência à insulina. Então, são essas as condições mais relacionadas com as mulheres que podem aumentar o risco cardiovascular no futuro, né? Doutora, uma dúvida, assim, o infarto, ele é a maior causa de morte em mulheres? Sim. Qual a diferença para os homens? Os sintomas são diferentes entre mulheres e homens? É assim, ó. As doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, ainda são a maior causa de morte no Brasil e no mundo, tá? Tanto em homem quanto em mulheres, né? Então, existe um cuidado muito grande, que é claro que a gente tem que ter um cuidado muito grande, uma prevenção em relação aos cânceres, de maneira geral. Mas a gente tem que lembrar das doenças cardiovasculares, porque elas são a que mais matam, tá? Nas mulheres, os sintomas de infarto, eles podem vir um pouquinho diferente. Nós, mulheres, nós podemos ter um sintoma um pouquinho mais sutil, tá? Então, é uma coisa mais atípica que a gente fala. O que é um sintoma de infarto típico? Uma dor torácica, uma dor no peito, né? De forte intensidade, que pode ou não irradiar, que dá sintomas, sudorese, mal-estar, taquicardia. Isso tudo são sintomas, um sintoma muito típico, né, de infarto. Na mulher, às vezes pode vir assim, pode não vir uma dor tão intensa. Pode vir como um desconforto, uma sensação estranha no peito, que ela não consegue definir muito bem o que está acontecendo. Mas é diferente, vamos dizer assim, de tudo que ela já teve. É uma coisa meio diferente, né? Que pode irradiar tanto para o braço, mais para o braço esquerdo, mas pode irradiar para o braço direito, pode vir para o pescoço, para a mandíbula, para as costas. A mulher, às vezes, ela pode ter um infarto sem dor precordial, tá? Com um cansaço excessivo, né? Uma fadiga, uma coisa meio inexplicada. Você não consegue entender muito bem por que aquilo está acontecendo. Uma falta de ar intensa e súbita também pode ser um sintoma de infarto na mulher. Então, nas mulheres, é isso aí. É um pouquinho mais complexa a coisa, né? Nós somos mais complexas, né, gente? Então, Singularmente. então, assim, tudo acaba sendo um pouquinho mais complexo. E aí, assim, toda vez que você pensar que você está tendo alguma coisa muito diferente do que você já teve, né? Se você estiver dentro de uma faixa etária, se você tiver algum tipo de fator de risco, sempre tem que ser um sinal de alerta e, de repente, você procurar ajuda realmente para estar investigando, para ver o que está acontecendo, né? Para poder... O infarto quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto antes, melhor vai ser o seu tratamento, você não tenha dúvida. Sem dúvida. Falando sobre o AVC, como podemos preveni-lo? O AVC, ele é um equivalente ao infarto, mas a nível cerebral. Então, a maioria dos AVCs acontecem por doença aterosclerótica, que é essa gordura que forma ali nos vasos e acaba fazendo um entupimento desse vaso lá dentro do cérebro, tá? Então, os fatores, a forma de preveni-lo é muito semelhante da forma de prevenir do infarto, né? Então, assim, na verdade, a gente tem algumas coisas que são muito importantes. Então, você tem hábitos de vida saudáveis, né? O que é isso? Prática de atividade física, né? Então, não ao sedentarismo. O sedentarismo é um fator de risco para doença cardiovascular, tá? Tanto em homens quanto em mulheres. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para você não ser sedentário, você tenha que praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, tá? Jesus. Mas o ideal é 30 minutos todo dia da semana, de segunda a sexta, tá? Pode ser uma caminhada, uma musculação. Hoje a gente sabe que a musculação é importante também, né? Então, assim, qualquer tipo de atividade física
de moderada intensidade. Também não pode ser uma coisa muito leve, porque aí não tem, né? Mas o ideal seria de 180, 240 minutos por semana. Mas Tá. pelo menos 150 minutos por semana. Aí você já disse não ao sedentarismo. Cigarro, né? O tabagismo é um fator de risco cardiovascular importantíssimo. E como eu disse no começo, em nós mulheres, ele é um pouco mais grave. Uhum. Então, assim, esquece cigarro. É uma forma de você prevenir o AVC, tá? E ter uma alimentação saudável, né? Com pouca gordura, pouco sal, né? E você controlar muito bem os seus fatores de risco, né? Então, se você for hipertensa, tem que cuidar muito bem da sua pressão. Se você tiver diabetes, se você tiver o colesterol alto, né? Obesidade, se você tiver uma obesidade, precisa tratar, precisa, né, correr atrás e tentar melhorar tudo isso. E dessa forma a gente consegue prevenir o AVC. Acho que dava pra fazer um podcast só Diga Não ao Sedentarismo. É isso. Colocar aqui na capa. Podcast sem sedentarismo. Isso. Doutora, sobre pressão alta. O que causa pressão alta? A gente pode controlar? Como controlar? Ó, a pressão alta, a hipertensão, tá? É um fator de risco importantíssimo, né? Das doenças cardiovasculares. E a gente tem, assim, o que causa a hipertensão? A gente tem um componente genético, tá? Importante, inclusive. Então, se você tem pais, mães, né? Parentes de primeiro grau, principalmente pai, mãe e irmãos que são hipertensos, o seu risco de ser hipertenso é maior, Sim. tá? E aí, junto com isso, com a parte genética, vem a idade. Na verdade, quanto mais velho, maior é o risco de você desenvolver hipertensão. Os vasos ficam menos elásticos e isso pode aumentar um pouquinho a pressão, né? E aí entra, então, tudo isso que eu acabei de falar, né? O sedentarismo, né? A obesidade, uma alimentação com muito sódio. E não é só o sal, tá, gente? O salgado, digamos assim. Ai, mas não tava salgado. Mas às vezes a gente vê esses realçadores de sabor que tem muito sódio e isso acaba... Então, todo alimento rico em sódio, ele acaba aumentando o risco de hipertensão. Numa pessoa que já tem uma predisposição, aí é ruim, né? Une o não útil ao não agradável, digamos assim, tá? E aí é onde acontece pode aparecer a hipertensão, Sim. tá? Tenho certeza que essa é uma dúvida de todas as mulheres, que é: mulheres jovens podem ter pressão alta e quais cuidados são essenciais desde cedo? Então, a mulher jovem, ela pode sim ter hipertensão. Geralmente, a hipertensão, essa hipertensão essencial que eu comentei de genética, tudo, ela costuma acontecer depois dos 35 anos, tá? Porém, dependendo dos seus hábitos de vida, dependendo se você tiver algum outro fator de risco, mas principalmente eu acho que hábitos de vida, sedentarismo, obesidade, né, e uma alimentação muito errada, isso pode sim fazer com que a hipertensão em pessoas geneticamente predispostas apareça mais cedo. Mas toda vez que a gente tem uma hipertensão em mulheres mais jovens, em pessoas mais jovens, a gente sempre tem que investigar se tem alguma outra causa que está levando a essa hipertensão, e não só uma coisa meio da genética, digamos assim. E a gente sempre vai achar alguma coisinha, ou um sedentarismo, ou realmente uma obesidade, alguma coisa nesse sentido. Lembrar que tem algumas medicações que também podem aumentar a pressão, né? Então, anticoncepcional, por exemplo, principalmente os combinados, né, que tem estrógeno e progesterona, eles podem sim fazer um aumento da pressão arterial. Então, sempre que a gente vê uma mulher mais jovem, hipertensa, que usa anticoncepcional, às vezes a gente pede para parar o anticoncepcional para ver se pode ser a causa. Existem algumas medicações que são de uso comum, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, que podem sim aumentar a pressão. Nossa, tá? eu não sabia. Principalmente em pessoas que têm uma predisposição genética. Elas não são hipertensas, mas, por exemplo, anti-inflamatórios que são de uso nimesulida, diclofenaco, né? São o próprio corticoide, né? Que daí já é um anti-inflamatório mais esteroidal. Todos eles podem sim fazer um aumento da pressão, né? E em pessoas, geralmente pessoas que têm uma predisposição, mas às vezes não, depende muito da dose, de como você usa, quanto tempo você usa, Sim. né? E o colesterol, ele sempre
é um problema? O colesterol alto? Colesterol alto é sempre um problema, tá? Uhum. Tá aí uma coisa que a gente ainda não tem nenhum estudo que fale, o colesterol tá muito baixo, isso é prejudicial. Não. O colesterol é uma coisa, principalmente a fração LDL, que é a fração do colesterol ruim que a gente fala. O colesterol, a gente fala que quanto mais baixo, é melhor. Por exemplo, a glicemia, o açúcar no sangue. O açúcar no sangue, quando ele tá alto, que é o diabetes, ele é ruim. Mas quando ele tá muito baixo, ele também é ruim, que é a hipoglicemia e é tão grave quanto a hiperglicemia. Agora, o colesterol não. O colesterol, esse colesterol é um colesterol que a gente dosa no sangue. Então, assim, existem trabalhos que mostram que a pessoa pode ter um LDL de 5, indetectável, e isso não aumenta nenhum outro tipo de risco. Então, o colesterol alto é sempre um problema. Quanto mais baixo, melhor. Exatamente. Perfeito. E como saber se o colesterol está em níveis perigosos? A única forma da gente avaliar o colesterol é pelo exame de sangue, tá? O aumento do colesterol não traz sintomas, né? Em algumas pessoas, você pode ter o aparecimento de algumas manchas gordurosas no olho, assim, na região da pálpebra, tudo. Isso se chama xantelasmas. É uma mancha amarelada, parece uma gordurinha mesmo que a pessoa forma ali, e isso pode realmente estar relacionado com o colesterol alto. Porém, a maioria das pessoas não tem o xantelasma, né? Então, a única forma da gente saber que o colesterol está alto é dosando o colesterol. E quando a gente deve fazer isso, né? Geralmente, mulheres, adultos, não só as mulheres, tá? Acima de 20, o ideal é que a gente faça um exame, um check-up, mais ou menos aos 20 anos, né? E aí entra a dosagem de colesterol, de açúcar no sangue, todas as coisas, tireoide, todas as coisas relacionadas com os fatores de risco, né? Para doenças cardiovasculares. Se tiver tudo bem, se a pessoa não tiver nenhum outro fator de risco, tiver hábitos de vida saudáveis, tudo, isso pode ser feito a cada 5 anos, por exemplo, quando jovem. Tá? Depois dos 35, 40, o ideal é que isso aconteça novamente, pra gente ver como é que estão as coisas, né? E aí, você ir fazendo aí uma dosagem a cada 2 anos. Aí, depende muito dos fatores de risco, se apareceu alguma outra doença naquela pessoa, né? E nas mulheres, como eu disse lá no começo, em relação à menopausa, depois da menopausa, é importantíssimo que você faça, né? Uma dosagem do seu colesterol, tudo, e aí fazer um acompanhamento, geralmente anual, porque realmente muda o perfil lipídico depois da menopausa. E quem tem ou hipertiroidismo tem algum risco diferente? Tem. O hipertireoidismo, ele pode aumentar um pouco o risco de hipertensão durante, se não tratado, no período em que você não tratou ainda o hipertireoidismo, tá? Pode ter aumento da frequência cardíaca, então são todos sintomas relacionados ao hipertireoidismo. E, na verdade, o hipotireoidismo também pode, né, aumentar, evoluir com uma hipertensão, tá? Então, sempre quando a gente chega um paciente hipertenso, aquilo que eu comentei, paciente jovem, hipertenso, não tem nenhum histórico na família, a gente sempre vai fazer uma triagem, e dentro da triagem entra, sim, a pesquisa da tireoide, para a gente avaliar se tem alguma alteração na tireoide que pode estar levando à hipertensão, por exemplo. Perfeito, entendi. Doutora, e mulheres que já sabem que têm problemas cardíacos, ou homens também, né? Eles precisam de um acompanhamento específico nos treinos ou atividades físicas que forem fazer? Sim, é interessante, tá? Na verdade, o coração gosta de exercício, né? Então, a gente precisa exercitar nosso coração, né? Porém, em pessoas que já têm alguma doença cardiovascular propriamente dita, né? O ideal é que isso seja feito de uma maneira mais programada, mais assistida, tá? Então, que você passe por uma avaliação cardiológica, avalie, né, certinho como é que tá a sua doença, se ela tá estabilizada ou não, né? E se você tiver a possibilidade ainda de fazer um acompanhamento, fazer uma atividade física
assistida com um educador físico é mais interessante ainda, Sim. tá? Porém, às vezes, o que acontece, a gente sabe, eu sou super fã dos educadores físicos, eu acho eles essenciais na prática da atividade física, né? E eles geralmente têm uma boa formação, então eles ajudam bastante, né, nesse sentido. Porém, às vezes, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas você fazer um check-up, uma avaliação e conversar muito bem isso com o seu médico, hoje em dia é raro a doença cardiovascular que é contraindicada a prática de exercício físico, tá? São doenças mais graves, no estágio mais avançado, né? Então, mudou um pouquinho esse conceito e aquilo, o coração gosta de exercício. E era muito que antes, a gente até vê de quem é mais velho, né? Se tá com alguma coisinha, não pode fazer nada. Não, e a pode gente fazer via nada. antes crianças, já vi muito isso. Que não podia fazer educação física Sim. porque tinha um sopro no coração e às vezes nem era nada muito importante. Você privava aquela criança de fazer uma atividade física que é tão importante. Sim. Então, hoje, realmente, são poucos, existem sim, tá? Contraindicações absolutas para a prática de atividade física em pacientes cardiopata, mas é uma minoria, a verdade é essa. Tá? É bom a avaliação antes. Sempre. O consumo de álcool afeta a saúde cardiovascular das mulheres diferente do que os homens? Sim. Como eu disse, né, o cigarro, né, ele é mais prejudicial. É prejudicial, tá, gente? Cigarro é sempre prejudicial. Porém, nós mulheres somos um pouco mais suscetíveis ao cigarro, assim como nós somos mais suscetíveis ao álcool, né? Então, o nosso metabolismo para o álcool é diferente dos homens. A gente tem menos enzimas, que é a álcool desidrogenase, que é a que metaboliza o álcool. Então, o álcool acaba tendo um efeito mais deletério no nosso organismo, tá? O álcool, ele como fator de risco cardiovascular, ele pode aumentar um pouquinho a pressão, tá? E ele pode levar a doença específica, uma inflamação específica do músculo do coração, quando em excesso, acima de 8 doses por semana, tá? É raro, mas isso pode acontecer. Então, nós mulheres sempre temos que ter esse cuidado em relação ao álcool, né? Não tem como. O álcool pra gente acaba sendo mais prejudicial. Então, a gente precisa beber menos álcool que os homens. A verdade é essa. Eu queria puxar o gancho da gravidez. Você já citou diabetes gestacional e pré-eclâmpsia também. Mas esse período de gravidez para as mulheres, ele pode trazer mais risco em relação à saúde cardiovascular? Geralmente, se a mulher já tiver uma condição pré-existente, tá? Não que a doença, não que a gravidez vai levar a uma doença cardiovascular. Isso é menos comum, tá? Mas se a mulher já tiver uma condição pré-existente, né? Então, ela já for, por exemplo, hipertensa ou ela já for diabética, né? Obesa, e isso pode realmente, às vezes, se agravar durante a gestação. Entendi. A hipertensão, a doença hipertensiva específica da gravidez, né, que é uma hipertensão da gestação, ela pode sim aumentar o risco de hipertensão pós-parto, tá? Então, é uma mulher que, se durante a gravidez você teve algum tipo desse tipo de alterações, é importante que você faça um acompanhamento depois, porque você tem um risco um pouquinho aumentado realmente de desenvolver, por exemplo, a hipertensão. O diabetes gestacional, eu acho que não tem muita correlação com o desenvolvimento do diabetes depois. Mas a hipertensão, a gente sabe que a mulher que teve hipertensão na gestação pode ter um risco aumentado de desenvolver hipertensão no Eu nem futuro. coloquei no nosso roteiro, mas como desenvolve a diabetes gestacional? É da mesma forma que acontece o organismo, a gestação, ela é uma fase, né? A gente fala que a gravidez não é doença, mas é uma fase em que o corpo da mulher fica realmente mais suscetível. E ele pode começar, é uma coisa meio autoimune, digamos assim. Tá. Então, o nosso organismo acaba meio que vendo a insulina, o pâncreas como um bicho meio... E acaba lutando contra aquilo e aí acontece o diabetes. Isso acontece também, por exemplo,
em tireoide, né? Então, pessoas que têm, às vezes, uma coisa assim incipiente em relação à tireoide, às vezes na gestação pode desenvolver um hiper ou um hipotireoidismo por conta dessas alterações do sistema imune mesmo, né? A gravidez, querendo ou não, ela é um pouquinho inflamatória, né? A gente, assim, não aumenta o risco, mas ela é uma coisa um pouquinho inflamatória, assim. E quais exames são essenciais para monitorar a saúde do coração da mulher? Então, os exames essenciais para a gente avaliar o coração da mulher, né, são os exames laboratoriais, né? Então, você fazer um check-up laboratorial, né? Avaliar a sua glicemia, que é né, avaliar a parte do diabetes, avaliar a sua tireoide, avaliar o seu perfil lipídico, né, colesterol, né? E exames mais específicos para o coração seriam um eletrocardiograma, né? Então, o ideal é que depois dos 35, 40 anos, as mulheres, né, as pessoas, de uma maneira geral, devem fazer pelo menos um eletrocardiograma, né? O teste de esforço, que é a esteira, também é um exame que nos ajuda bastante, né, a avaliar a saúde do coração, né? Principalmente, como eu disse, né, o sedentarismo é um grande vilão aí, então a gente quer que esse coração se exercite. Então, você fazer um teste de esforço, um teste ergométrico antes né, da atividade física é bastante interessante. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É um perfil metabólico mesmo, laboratorial, exames de sangue, um eletro, um teste de esforço. A gente tem um ecocardiograma, eu faço, inclusive, então a gente sempre, né? Mas é um exame que dá bastante informação, né? Então, ele dá o tamanho do coração, força. Então, é um exame que entra dentro realmente da triagem, não só do coração da mulher, mas dos corações de uma maneira geral, tá bom? Agora vamos para um final, assim, do nosso podcast. A gente vai fazer um verdade ou mito aqui. Na verdade, a primeira você já até respondeu, mas eu vou só frisar de novo. Então, mulheres têm menos risco de ter doenças no coração do que homens? Isso é um mito, né? Depende da idade, Sim. Mas é um mito, né? Perfeito. As mulheres elas têm doença no coração, assim como os homens também, tá? Se a minha pressão arterial é normal, então eu não preciso me preocupar com colesterol? É um mito também, né? Como eu disse, uma coisa não ter outra, nada a ver com a outra, tá? Então, você precisa, sim, sempre se preocupar com o teu colesterol, principalmente se você tiver histórico familiar, né? Então, é uma coisa que a gente precisa sempre estar de olho e que anda separado de hipertensão, de diabetes e de obesidade. Isso é uma coisa comum que às vezes a pessoa fala: nossa, mas eu nem sou gordinho, né? Eu sou tão magrinho, como assim? Eu tenho que pesquisar meu colesterol? Sim. Né? O colesterol alto, a dislipidemia pode ter um componente genético. Na verdade, a maioria tem um componente genético. Então, às vezes pode ser ser magrinho e você tem um colesterol alto. Perfeito. Tá? E o uso de anticoncepcional pode aumentar o risco cardiovascular? Sim, né? Então isso é uma verdade, né? Principalmente se a mulher tiver algum outro fator de risco, né? O cigarro, né? E hipertensão ou diabetes, ele aumenta ainda mais. Mas assim, depois dos 35 anos, ele pode sim aumentar o risco cardiovascular. Perfeito. Estamos chegando ao fim de mais um podcast que foi excelente. Então, eu já queria deixar, em nome da Unimed Marília, um agradecimento pela disponibilidade da doutora de ter aceitado estar aqui com a gente. Tirar essas dúvidas, que na verdade não são nossas, né? São de muitas pessoas que podem estar assistindo. É um tema muito importante, que a gente, se pudesse, traria quase todo mês, né? Porque tem muita coisa para falar dentro dessa especialidade. Sim. Mas antes da gente finalizar, a gente tem uma brincadeirinha, já que é a rotina de quem participa do podcast responder. A gente faz um bate-bola. Então, a gente joga uma palavra pra você, uma perguntinha, e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ok. Vamos lá, doutora? Vamos lá. Vamos começar. Filme ou série favorita? Grey's Anatomy. Ah, faz Também sentido. é a minha, Faz só que eu sentido. não sou médica. Comida. Pizza. Pizza. Eu, como uma boa italiana, Uma boa adoro uma italiana. pizza. Esporte. Atualmente eu pratico beach tênis. Gosto muito, mas eu Muito gosto bom. muito de jogar futebol também. Que legal. Nossa, Adoro bem futebol, legal. jogava na faculdade, gosto muito. Que legal. Ah, que legal. Viagem. Viagem é sempre bom pra qualquer lugar, mas eu amo praia. Praia. Então, pra mim, Gostoso. praia é Independente sempre o da melhor praia. lugar. E animal.
Cachorros, né? Eu amo Cachorro. cachorros e Sim. eu tenho 2 cachorrões lá em casa, 2 golden, coisa mais Ah, linda. André é que time gracinha. gato. Eu já sou time gato. Você é time gato? sou. Eu sou do Eu sou time time cachorro. eu sou time aqui. cachorro também, tenho 3 em casa. Bom, doutora, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado. Eu e a Rafaela, acredito que a Leandra também, a gente agradece por todas as dúvidas sanadas aqui. Obrigada por ter aceitado. Eu também agradeço por poder estar tirando essas dúvidas de todos, assim, né? É muito legal a gente poder falar sobre a saúde cardiovascular, sobre as doenças do coração, né? E ainda mais nas mulheres, né? Uhum. Então eu fico agradecida também e gostei bastante, foi muito bacana. Que bom. Muito obrigada. Então, esse foi mais um episódio do podcast Mude um Hábito da Unimed Marília. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal no YouTube e acompanhe a gente também no Spotify. Até mais!